Acabou de sair a notícia no site da CNN, do repórter Pedro Teixeira, de que após a diplomação, Lula se encontra com Moraes e Lewandowski, Ricardo Lewandowski, ministro do Supremo Tribunal Federal, em casa de advogado, quer dizer, na casa do Antônio Carlos Almeida, o Cacai, no Lago Sul de Brasília, que também foi alvo de críticas por ter aparecido uma foto uma vez andando de bermuda no Supremo Tribunal Federal, ali nos bastidores. A gente tem visto muitos encontros, pelo menos nas notícias, no noticiário, de políticos com ministros dos tribunais superiores. Eu até escrevi um artigo uma vez falando sobre como isso repercute lá nos Estados Unidos. Teve uma comissão em que um parlamentar estava criticando muito assim, a presença de um ministro, de um juiz da Suprema Corte, como eles chamam lá, num jantar que tinha um político republicano. Eram coisas assim muito menores do que a gente costuma ver aqui. Houve um almoço do Lula com Gilmar Mendes lá em Portugal, com um empresário também. Já houve encontros aqui na volta ao Brasil. O próprio Jair Bolsonaro, semanas atrás, teve um encontro a portas fechadas com os ministros do Supremo Tribunal Federal. O Fachin acabou saindo da reunião, dizendo que o Bolsonaro deu a entender que acabou e tal, mas assim, o Bolsonaro nunca disse isso, reconhecendo a derrota, evidentemente. Isso não existe aí, vamos dizer assim, uma promiscuidade entre os poderes, poder executivo, judiciário. Como é que fica essa alegação de que tudo deveria ser dito nos autos? Não existem muitos encontros sem testemunhas, aí os jornalistas precisam apurar pela fala de interlocutores para quem um dos presentes contou exatamente o que aconteceu. Isso não... Essa é a minha pergunta. Isso não aumenta as dúvidas, as suspeitas de que há acordos ocorrendo no bastidor? Felipe, eu acho que você mesmo já deu a resposta ao enumerar os presidentes que se encontraram com ministros do Supremo Tribunal Federal. Você falou do Bolsonaro, falou do Lula, mas poderíamos falar de Michel Temer, poderíamos falar de Dilma, poderíamos falar de Fernando Henrique Cardoso, de todos os presidentes da República dos últimos 20 anos que tiveram encontros com ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu concordo com você quando a gente fala que os ministros devem se pronunciar apenas nos autos. Deveria ser assim, como inclusive é nos Estados Unidos. Eu não me lembro, se alguém lembrar, por favor, me diga, de algum ministro da Suprema Corte americana dando entrevista a uma rede aberta ou entrando em um debate público ou sendo visitado por um presidente americano. Acho que é muito mais saudável que seja dessa maneira. Acho que isso protege, inclusive, a própria instituição da Suprema Corte. Agora, é inegável, isso é um fato, que no Brasil, essas fronteiras elas já foram dizimadas há algum tempo. O mesmo Lula, que nesse discurso que a gente acabou de mostrar, diz que o Supremo Tribunal foi corajoso, usou a frase "o Supremo se acovardou" quando do impeachment da Dilma em 2016. Então, são frases diferentes para momentos diferentes. Elogios num determinado momento, críticas em outro momento. Agora, só para fechar esse raciocínio, linkando ao raciocínio da Raquel sobre a opinião, eu já escrevi alguns artigos sobre o tema, um capítulo inteiro de um livro meu sobre isso, falando sobre jornalismo, sobre a teoria do jornalismo, e a liberdade de opinião não é o princípio maior do jornalismo. Ele esbarra num outro muito mais, na minha opinião, obviamente, muito mais importante, que é o princípio da dignidade humana, da real equivalência e não da falsa equivalência. Dar voz a duas pessoas de correntes diferentes nem sempre é o objetivo democrático do jornalismo ou da própria democracia. Se for, por exemplo, uma falsa equivalência. Se eu tiver um programa de TV e tiver um professor de história me falando sobre o Holocausto, eu não vou ter que dar voz a alguém que negue o Holocausto. Não. É o contrário, essa pessoa não tem que ser ouvida, porque ela está num discurso que incita o ódio contra um determinado grupo étnico. Então, a opinião esbarra no crime. A opinião não pode ser absoluta, não pode ser totalmente libertária de opinião, não é um princípio absoluto. Ela esbarra no princípio penal, no princípio da dignidade humana, e a gente tem que ter muito isso em mente, porque senão a gente não vai ter essa civilização que a gente tanto está comentando nesse programa. Lucas, o que você avalia de tudo que a gente conversou aqui? Bom, bastante coisa. Sobre a liberdade de expressão, acho que seria retomar o ponto que a gente já discutiu. Nos Estados Unidos existe um partido nazista funcional desde os anos 50. Eu acho que a gente civilizadamente combate a barbárie, deixando claro onde ela está. O jornal não tem a obrigação de colocar um negador do Holocausto no ar, mas não vejo por que alguém que diga a besteira, o absurdo de que o Holocausto não aconteceu, não possa dizer isso no seu perfil da internet ou nas suas redes sociais,
sem que um ministro do STF desapareça com essa declaração, desapareça com todo o perfil para que a pessoa não possa falar absolutamente mais nada. Sobre o discurso do Lula, eu só resumiria o discurso dele muito simplesmente: a verdade, o amor, a democracia, o bem e o belo venceram. A verdade, o amor, a democracia, o bem e o belo sou eu. O Lucas, só para complementar, é porque isso pode causar a morte, essa falsa equivalência. Se eu coloco alguém falando sobre o combate à Covid-19 e boto outra pessoa que está defendendo a cloroquina, e a gente sabe cientificamente que a cloroquina não funciona, essa opinião que é livre acaba causando mortes, porque a pessoa pode induzir alguém a tomar cloroquina. É isso que eu chamo de falsa equivalência e com a qual a gente tem que ter muito cuidado. Não é só a questão da opinião, é a questão das consequências que ela tem. Raquel, estava vendo aqui se o Lucas ia complementar. A gente está mostrando que o Lula e o Moraes foram samba na casa de um advogado, depois dessa diplomação, essas festas que unem pessoas de poderes diferentes nesse ambiente de bastidores. É claro que a gente sabe que com a própria tecnologia moderna, com os celulares, as pessoas têm acesso individual direto, não existe mais aquela formalidade antiga, né, de você ter que ligar para o fixo, falar com um monte de assessores, falar com familiares para atingir as pessoas, elas têm contato direto. Agora a gente vê essas reuniões pessoais entre pessoas de poderes diferentes que deveriam, essa é a pergunta, pelo cargo, manter um certo distanciamento, uma certa contenção? É claro que deveriam, né? Eu estou no ar e ainda não tenho informações sobre exatamente como é que está sendo esse samba. Esse evento específico, mas a gente sabe que reuniões a portas fechadas e encontros informais acontecem e são noticiados há muito tempo. Vamos colocar os personagens, né? O Cacai é um advogado criminalista muitíssimo bem relacionado, estava muito próximo da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, a gente via ele circulando super bem entre os petistas, estava acompanhando muito de perto todo o processo. O Alexandre de Moraes, enfim, como ministro do Supremo Tribunal Federal, não devia ter tanta proximidade com os advogados assim. E a gente sabe que a realidade não é essa, que os ministros do STF têm, sim, uma enorme proximidade com os advogados. A gente sabe de questões muito complicadas em que, às vezes, as bancas de advocacia, dos escritórios de advocacia, onde atuam parentes ou pessoas ligadas, próximas aos ministros, acabam atuando em casos dentro do Supremo. Evidentemente, o ministro, né, se declara impedido, mas, enfim, tem todo um embate ali em torno da corte. Eu não tenho informações sobre esse caso específico, Felipe. Eu sempre fico um pouco receosa quando eu não tenho informações sobre aquele assunto, sobre o que está acontecendo ali. Mas esse tipo de interlocução, esse tipo de comemoração, é claro que não é a melhor coisa, né? Então eu acrescento aqui uma informação que a produção está mandando, que o Cacai falou com alguns repórteres que estavam no local e o nosso vídeo-repórter Pedro Teixeira nos confirmou que teve um grupo de samba na confraternização, que Lula pediu a casa emprestada a ele. A razão foi que na diplomação de 2002, a confraternização foi no Piantella, restaurante que era do Cacai, mas fechou, e o Lula disse que deu sorte, por isso queria ter o Cacai como anfitrião novamente. Falou ainda que a lista de convidados da confraternização foi feita pela Janja, que parece ter se transformado aí numa espécie de cerimonialista, né? A gente está vendo essa festa agora e ela também organiza a festa da posse, prevista ali para o dia 1º de janeiro. O presidente Lula tem essa coisa com os amigos, né? Por isso que ele não sabe separar isso muito bem. Quando ele viajou lá para a reunião da COP27, no jatinho de um amigo, ele não enxerga isso como um problema ético e moral. E é um problema ético e moral que existe. Você misturar as relações, você coloca dilemas éticos e coloca a suspeição, a dúvida sobre a determinada situação. Quer complementar ele?
Eu acho o mais impressionante, Felipe, é que isso tudo está acontecendo num dia de um festival de bobagens entre rumores e anunciadas que causou a Bolsa perder 3%, o dólar subir, né? As agências de rating já estão olhando para diminuir a nota do Brasil. Quer dizer, no dia em que você causa um desastre desse, quais são os desastres? Vamos falar aqui porque é importante o que foi falado. Rumores de que querem revogar a lei das estatais. Não sei como é que está isso, a Raquel deve saber melhor. Estão pensando em revogar um arcabouço legal da época do Temer que garantiu um novo padrão nas estatais. Você tem uma proteção contra a ingerência política. Realmente foi uma mudança de paradigma gigante. Estão querendo revogar isso para nomear um cara que não poderia... Estão cogitando flexibilizar, na verdade. Foi o que a nossa reportagem apurou e saiu no site. Mas sim, então... Que causou a queda do mercado, que é muito grave, junto com essa outra rumor de que o mercadante vai assumir o BNDES. A gente tem bastante material sobre isso que a gente preparou, Hélio, para trazer. Então, mas o que... Falando sobre, a gente falou aqui mais cedo sobre a TJLP, né? Hoje é a TLP. Né? A TJLP era uma taxa que o BNDES usava muito subsidiada, tá? E que foi direcionado, como você sabe, para campeões nacionais, na época do PT, para dar empréstimos para empresas que vão fazer obras em países de governos amigos, etc. Foi passado lá em 2016 essa mudança da TJLP para a TLP, que reduz muito o subsídio. Né? E agora já querem revogar a TLP e voltar para a TJLP, para ter mais subsídio. Lembrando, o BNDES é um banco que se financia basicamente por dinheiro do trabalhador. Né? Você tira do fundo de amparo ao trabalhador, pagando super pouco, muito menos do que a Selic, você paga quase nada para o trabalhador no fundo de amparo, recolhido da folha de salário, hein? Isso é dinheiro do trabalhador, para dar para empresário grande, e no caso do PT, boa parte das vezes, para dar para esses troços, empreiteira para fazer obra no exterior, campeão nacional, etc. Desde que a TJLP foi revogada e se instituiu a TLP, mudou completamente o mercado de crédito no Brasil. Você tinha, na época, em 2016, você tinha 80 bi que o BNDES liberava e o mercado de capitais entrava com 80 bi. Porque a TJLP, ela distorcia muito o preço e o mercado não conseguia trabalhar direito. Em 2021, os empréstimos do BNDES caíram para 60 bi e o mercado de capitais subiu para 300 bi. E agora querem voltar para o mundo, onde você usa um BNDES com taxa subsidiada para dar para aqueles projetos politicamente conectados.